Êxodo capítulo 29, de 22 a 46. Depois tomarás do carneiro a cordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás também um pão, um bolo untado no azeite, e uma obreia do cesto dos pães ázimos que está diante de Yahvé. Farás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto de apresentação diante de Yahvé. Em seguida, os tomarás de suas mãos, e os farás subir em fumaça sobre o altar, sobre o holocausto, em suave odor diante de Yahvé. É uma oferta queimada para Yahvé. Tomarás o peito do carneiro da investidura de Arão, e farás com ele o gesto de apresentação diante de Yahvé. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado, a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do carneiro da investidura de Arão e de seus filhos. Isso será segundo o decreto perpétuo, o que Arão e seus filhos receberão dos israelitas, porque é uma apresentação. A apresentação a Yahvé, feita pelos israelitas sobre os seus sacrifícios de comunhão. É uma apresentação para Yahvé. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá, aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Tomarás depois o carneiro da investidura e farás cozinhar a sua carne num lugar sagrado. Arão e os seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda da reunião. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua investidura e consagração. Nenhum profano comerá disso, porque são coisas sagradas. Se ficar para o dia seguinte o resto da carne do sacrifício de investidura ou dos pães, queimarás o resto no fogo. Não se comerá, porque é coisa sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te ordenei. 7 dias durará o rito da investidura deles. Cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado, em expiação. Oferecerás pelo altar um sacrifício pelo pecado, quando fizeres por ele a expiação, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás a expiação pelo altar, e o consagrarás. Assim, o altar será santíssimo, e tudo que o tocar será santificado. Eis o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano a cada dia, e de modo perpétuo. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã, e o outro ao crepúsculo. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite de olivas amassadas. E para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. Oferecerás o segundo cordeiro ao crepúsculo. Tu o oferecerás com uma oblação e uma libação semelhante às da manhã, em suave odor, em oferenda queimada para Yahvé. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda da reunião, diante de Yahvé, onde me comunicarei convosco para falar contigo. Ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Consagrarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também a Arão e os seus filhos para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou Yahvé, o seu Deus que os fez sair do país do Egito para habitar no meio deles. Eu, Yahvé, seu Deus. Então vamos lá. Nesse capítulo, então, a gente encerra. Nesse vídeo está encerrando o capítulo 29. Um capítulo bem longo sobre as oferendas no altar dos holocaustos. E tivemos mais algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiramente, tem uma coisa que eu não sei se é isso mesmo, mas é a teoria minha, que ele fala sobre a questão de preservar a coxa direita do cordeiro, que é oferecido depois. E eu fiquei curioso se isso teria alguma coisa a ver com a coxa de Israel, Jacó,
que é ferida quando ele luta com Deus e recebe o nome de Israel, né? Que fala que não se comerá o ciático dos animais justamente porque foi onde Deus feriu Jacó. Mas a questão dele depois ficar manco de uma coxa, que eu não lembro, eu olhei aqui rapidão, não consegui ver se era da coxa direita, mas fiquei curioso se essa questão da consagração pela coxa tem a ver com a luta de Jacó com Israel, com Deus que consagrou ele como Israel. Enfim, se alguém souber a resposta, comenta aí, mas não diz nada aqui nas notas de rodapé, nem nenhuma referência que eu achei. Além disso, assim, acho interessante que é o fato de que eles vão pegar esse cordeiro que serviu para fazer a expiação dos seus pecados e eles vão comer dele juntos. Então, sim, mais referências mostrando depois na nova aliança como a importância da gente comer da carne do cordeiro que expiou nossos pecados, que no caso é Jesus. A diferença é que enquanto os judeus aqui têm que todo dia oferecer em sacrifício os cordeiros, o nosso sacrifício já foi perfeito e já valeu por todos. Então a gente só faz a memória desse sacrifício em cada missa, participa do mesmo sacrifício e come dessa mesma carne. Porque a gente não precisa disso. A gente não faz mais sacrifícios porque Deus precisa que a gente sacrifique. Na verdade, isso nunca aconteceu. Deus não precisa dos nossos sacrifícios. É a gente que precisa buscar a Deus no sacrifício. Então, por isso, mesmo que o sacrifício de Jesus tenha valido de uma vez por todas, a gente ainda tem a oportunidade de a cada dia participar desse sacrifício. Não porque Deus precisa de um novo sacrifício, e não porque a gente precisa repetir o sacrifício de Jesus, mas porque é importante para a gente participar desse sacrifício a cada dia e comer dessa carne que nos expiou. Acho que já vale tudo que eu queria grifar daqui, mas então no final do capítulo, fala bem assim, que quando fala do altar dos holocaustos, fala: ali virei me encontrar com os israelitas, e o lugar ficará consagrado por minha glória. Eu acho interessante porque dá para você ler isso como o fato de que no altar é onde há a reunião de Deus com o seu povo, com os sacerdotes. Mas eu acho ainda mais interessante pensar que esse encontro de Deus com o seu povo no altar se deu de jeito que os israelitas não estavam esperando, que era como vítima. Então, quando Deus fala que virá se encontrar com o seu povo no altar, se imagina a figura dele como sacerdote, mas não como vítima, como o que está sendo oferecido no altar, como sacrifício. Então, eu acho que isso aqui tá falando assim de muitas dimensões diferentes em que se encontra Deus no altar, mas acho que uma muito obscura para os israelitas que eles não imaginavam era essa. E ela depois fala também: habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E assim, toda vez que fala sobre Deus habitar no meio do seu povo, eu não consigo não ver isso como uma profecia do fato de que Jesus vai fisicamente habitar como pessoa no meio do povo, mas também sendo Deus. E beleza. Por hoje é isso.